se você verificar o seguinte, ó, Marciano, mas para aí, e a Constituição Federal que assegura o contraditório e ampla defesa a todo acusado? Marciano, veja bem, então eu vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que durante o inquérito policial teve uma interceptação telefônica. Você está dizendo que a interceptação telefônica pode o juiz utilizá-la para fundamentar a sentença, porque é uma prova cautelar, não é, Marciano? É. Marciano, e como que fica a Constituição Federal, que fala que tem que ter contraditório e ampla defesa? Lá na época da interceptação telefônica, Marciano, não teve contraditório e ampla defesa. E agora, será que esse artigo 155 não viola a Constituição Federal, Marciano? Não viola, desde que tenha o contraditório diferido. Opa! Então, senhores, cuidado com essa palavra aqui, ó, contraditório diferido. Que bicho é esse, cara? Contraditório diferido nada mais é do que aquela situação ou a prova produzida no inquérito, aquelas exceções que o juiz pode utilizar, será submetida ao contraditório posterior, porque contraditório diferido é a mesma coisa que falar contraditório posterior, é a mesma coisa que falar contraditório retardado. Pega a interceptação como exemplo. Ó. Imagina um aparelho que esteja no meu CPF. Tá certo? E foi interceptado esse aparelho e que está no meu CPF. E que o sujeito trama a morte de alguém. Adivinha quem que vai ser denunciado? Eu vou ser denunciado. E eu caí na interceptação telefônica. Não, esse aparelho meu caiu na interceptação telefônica. Voz masculina. Quem que foi denunciado? O delegado mandou para a operadora. Em nome de quem que está esse número aqui? Ó? Marciano Xavier das Neves. Pau, tá? Denunciado por homicídio. Puxa vida. Senhores, eu vou ser condenado por isso? E ó, veja bem, imagina que não sou eu. Não seja eu o autor do fato. Eu vou ser condenado? Se não... O juiz não pode utilizar? Pode. Então ele vai condenar. O júri vai condenar. Senhores e senhoras, o meu advogado pode, lá quando abrir processo, falar assim, excelência, apesar de o aparelho constar em nome do acusado, Marciano Xavier, não é ele o interlocutor. Opa! Tanto que não é, excelência, que pode fazer perícia na voz dele, vai ver que o que fala lá não é o Marciano Xavier. E faz uma perícia para ver se realmente sou eu que consta naquele diálogo. E vem o laudo do perito dizendo que realmente não sou eu. Eu vou ser absolvido graças ao contraditório diferido. Então, contraditório diferido, postergado, retardado, posterior, é aquele feito sobre uma prova cautelar, uma prova não repetível, mas que é feito só na fase do processo. Tanto que você, como meu advogado, só lá quando virou processo que você pôde. Inclusive, eu fui até preso durante o inquérito policial. Mas só lá, quando virou processo, que você pôde comprovar, mandar fazer a perícia na minha voz. Tá certo? Tá? Então, cuidado. Se perguntar para você, como que fica o contraditório numa prova não repetível, numa prova cautelar? Você vai dizer, o contraditório é diferido. Ou seja, vai ser feito o contraditório por ocasião, na época da ação penal. Tá certo? Um outro exemplo, pessoal. Imagina o seguinte, rapidinho. João da Silva deu um depoimento aqui, falou que eu sou o autor do furto. João da Silva morreu. Não tem como ouvir aqui no processo. Como é que é o nome disso aqui? Prova não repetível. E o João da Silva falou, com certeza é o Marciano Xavier. O juiz pode, o julgador pode utilizar isso aqui, independentemente de analisar qualquer outra situação para me condenar? Não, porque olha só, o contraditório diferido, você como meu advogado levou 8 testemunhas, e as 8 testemunhas disseram, doutor, essa testemunha João é inimigo do Marciano Xavier. Por isso que ela acusou o Marciano Xavier. Ou seja, graças ao contraditório posterior, eu estou livre.
Essa testemunha morreu, não tinha como o juiz ouvir de novo, mas utilizou-se outras testemunhas para derrubar o depoimento dela. Este é o contraditório diferido, tá bom? Senhores, o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Muito bem, e acrescentei para os senhores, cuidado com a situação do contraditório. O contraditório é posterior. Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. Que bicho é esse que está lá no artigo 155, parágrafo único do CPP? Senhores e senhoras, isso aqui, né, olha só, somente quanto ao estado das pessoas. Primeira coisa, o que é estado das pessoas? É a situação de filiação, se é casado, se é solteiro, se é divorciado. É o estado civil, é o status da pessoa. Entendeu? Como que se prova que você é filho do João e da Maria? Através da certidão de nascimento. Como que se prova que você é casado? Através da certidão de casamento. As provas que a lei civil, tá? Melhor, as situações que a lei civil apontar como estado da pessoa, o juiz criminal tem que observar o que determina a lei. Por exemplo, imagina que eu estou sendo acusado de ter furtado um dinheiro da minha esposa. Tá certo? Não teve violência, não teve grave ameaça. Tem furto entre cônjuge? Não. Entendeu? O bem é comum, não tem como. E o artigo 181 do Código Penal fala que, inclusive, é escusa absolutória. Eu estou isento de pena. Tá certo? Tá. Senhores, e o Ministério Público me acusou, tá certo? Porque ele fala, você promotor, fala que, na verdade, o meu casamento é de fachada. Que ela não é minha esposa, nada. Que nós só casamos porque eu queria ir para o exterior e ela, como tem nacionalidade, por exemplo, japonesa, e eu casei só para conseguir ir para o Japão. Tem certidão de nascimento, juiz criminal. Não interessa se eles são casados de fachada ou não. Você, juiz criminal, está vinculado a essa prova. Que prova? O estado civil casado. É isso que está dizendo. Isso que diz, somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. Fora disso, o juiz criminal é livre para produzir prova, para julgar de acordo com as provas produzidas. Tá certo? Provas ilícitas. Provas ilícitas. Senhores, quando se falar para você, aqui, ó, nós estamos falando do limite de produção da prova. Tá? O que é prova ilícita? Primeiro, nós sabemos que para o julgador sentenciar, alguém tem que convencê-lo, porque ele é o destinatário da prova. O juiz vai dar uma sentença. Alguém tem que convencer o juiz, não tem? Beleza. Senhores, para convencer o juiz, você, promotor de justiça, pode utilizar de qualquer jeito? Você pode até mandar me torturar? Não. Porque existe uma limitação na produção de prova. Essa limitação é o que denomina de provas ilícitas. Ou seja, são vedações no sentido de produzir uma prova contra a Constituição Federal ou contra uma lei. Daí, então, nós podemos dizer que prova ilícita é aquela produzida em violação à Constituição Federal ou uma lei. Essa é a prova ilícita, porque ou a prova é lícita ou ilícita. Né? Prova lícita, beleza, aquela que respeitou a Constituição Federal, aquela que a sua produção respeitou uma lei. Por exemplo, pessoal, imagina que eu sou um policial e sei que tem um documento na sua casa. Tá certo? Eu querendo fazer moral com o delegado, eu invado a sua casa
e pega um documento para comprovar algo lá no inquérito policial, para fazer moral com o delegado e o policial, invadir a sua casa. Esse documento, essa invasão, teve ordem judicial? Não. Então, esta prova, o documento, é uma prova lícita ou ilícita? Ilícita. Ilícita por quê? Porque a Constituição Federal veda a de domicílio. Ela protege o domicílio, porque ela fala que o domicílio é inviolável, só podendo nele adentrar durante o dia com ordem judicial, ou para prestar socorro, desastre, prisão em flagrante. Não é isso? Ora, se eu, policial, invadir sua casa, peguei um documento, aí, delegado, para fazer moral com o delegado, e aquele documento é uma prova ilícita, porque foi produzida em contrariedade à Constituição Federal, porque é a Constituição Federal que protege o domicílio. Tranquilo? Tá. Prova ilícita é aquela que ofende a Constituição Federal ou ofende uma lei. Às vezes, pessoal, a prova não ofende a Constituição Federal, mas ofende a lei. Vou te dar um exemplo. A lei que cuida da interceptação telefônica é a Lei 9296 de 96. Tá certo? Esta lei, ela coloca uma série de regras para observar na interceptação telefônica. Vou te dar um exemplo. A lei fala que, se o crime for apenado com detenção, não pode ter interceptação telefônica. Só se o crime for apenado com reclusão. Só se o crime foi apenado com reclusão. Imagina os senhores que você procura a delegacia e fala para o delegado que tem um cara te ameaçando de morte. Tá certo? E você não sabe quem é, mas tem o número. Você não sabe quem é, mas tem o número. Ameaça. O delegado pede a interceptação telefônica para ver quem que é o autor da ameaça. Descobre que o autor da ameaça sou eu, cara. Essa interceptação é uma prova ilícita, porque a ameaça, artigo 147, é apenada com detenção, e a 9296 fala que o crime tem que ser de reclusão, ou seja, somente os crimes mais graves. Então, a interceptação telefônica violou a lei 9296. Senhores, prova ilícita é aquela que é produzida em ofensa à Constituição Federal ou ofensa a uma lei. Tranquilo? Tá? Olha aqui, pessoal. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas. Assim entendidas, as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Constituição Federal ou lei. Produziu em violação à Constituição Federal, eu invadi seu domicílio, violei a Constituição Federal. Pediu interceptação num crime de detenção, violou a lei 9296. Tá certo? Qual o destino de uma prova ilícita? Marciano, e essas provas? Elas estão no processo, a prova ilícita, esse documento ou essa interceptação. O que vai fazer com elas? Olha aqui, devendo ser desentranhadas. Retira do processo e rasga. Devendo ser desentranhadas do processo. Serão destruídas. Cuidado com o exame. Sobre a prova, indica a alternativa correta. A prova ilícita não será admissível no processo. Até aqui está certo? Sim. A prova ilícita não será admissível no processo. Vírgula. Devendo nele ser mantido apenas para consulta. Negativo. Não pode manter a prova ilícita no processo. Tem que ser desentranhadas. Cuidado. Tá certo? Senhores, provas ilícitas por derivação. Provas ilícitas por derivação. Que trem é esse? Senhores, provas ilícitas por derivação, também chamado de fruto da árvore envenenada, também chamado de fruto da árvore proibida. O que é isso? Uma prova ilícita por derivação é quando a prova nasceu de uma fonte proibida, de uma fonte ilícita, de uma árvore envenenada. Como assim? Senhores, toda prova, ela nasce de alguma coisa. Sim, porque olha só, quando você é chamado lá na delegacia para dar um depoimento, o seu depoimento é a prova. Mas quem deu o depoimento não foi você?
Então, aquele depoimento teve uma fonte, nasceu de alguma coisa. Então, nós temos o que se chama fonte de prova. Da onde que nasce a prova? Da fonte. A prova, então, tá? Tem o seu nascedouro. Por exemplo, pessoal, o seu depoimento é uma prova que nasceu de você. Você é a fonte. A prova ilícita por derivação está dizendo, ó, esta prova, ela será ilícita se a fonte for proibida, se a fonte for inconstitucional ou ilegal, se a fonte for vedada pela Constituição Federal ou legal. Senhores, você foi chamado na delegacia para dar um depoimento. Você deu um depoimento. Só que sabe por que você deu o depoimento? Porque você sofreu uma tortura. O delegado achou que você estava protegendo o investigado, bateu em você para você acusar, você acabou acusando o investigado. Esse depoimento seu é uma prova? É, mas essa prova é ilícita. Ilícita por quê? Porque a Constituição veda a tortura. E em razão da tortura, você deu o seu depoimento. Prova ilícita por derivação. O seu depoimento é uma prova ilícita por derivação. Tá certo? E eu sempre falo que prova ilícita por derivação é aquela que formalmente ela é legal, é lícita. Por que formalmente? É proibido uma testemunha acusar outro? Não. Então, formalmente é lícita. Só que a acusação, o seu depoimento, só saiu nesse sentido de acusar porque sofreu uma tortura. Como a Constituição proíbe a tortura, a prova ilícita, a prova, o depoimento originado em razão da tortura, como a Constituição Federal proíbe a tortura, quem confessa ou quem dá depoimento mediante tortura, a prova, a confissão, é uma prova ilícita porque derivou da tortura, porque nasceu da tortura. A fonte é a tortura. A tortura passa a ser o que se denomina de árvore. Por isso que fala fruto da árvore proibida. Derivou, nasceu de algo proibido. Está envenenado. Fruto da árvore envenenada. A prova é o fruto, a árvore é proibida, é envenenada, é ilegal ou não previsto na Constituição Federal. Repudiado pela Constituição Federal, tá bom? Professor, qual é o destino da prova ilícita por derivação? O destino dela é ser desentranhado, retira do processo e destrói o processo. Aquela, quando eu invadi sua casa para pegar o documento, é uma prova ilícita por derivação. Sabe por quê? Porque o documento é a prova. O documento é uma prova. Como é que esse documento nasceu? Esse documento nasceu de uma invasão. Invasão é lícito? É lícita ou ilícita? Ilícita. Invasão é a fonte. Fonte gerou o documento. Documento foi por causa da invasão. Prova ilícita por derivação. Ok? O que tem que fazer com o documento? Retira do processo, desentranha. Tá bom? Professor, e aquela situação, se cair na prova assim, professor, ó, sobre a prova indica a alternativa correta. Se tiver assim, professor, ó, letra D, o juiz que tomou conhecimento da prova ilícita está proibido de julgar o processo. Falso ou verdadeiro? Falso. Senhores, no Brasil, nós não temos a teoria da descontaminação da prova. O que é a teoria da descontaminação da prova? Ou, melhor, teoria da descontaminação do julgado. Senhores, você é juiz, você pegou uma prova ilícita. Por exemplo, você é juiz, o delegado fez uma escuta ilegal. Tá certo? O delegado fez uma escuta ilegal e nessa escuta ilegal, eu confessei, eu tramei a morte de alguém. Tá certo? Essa escuta, essa prova é lícita ou ilícita? Ilícita. Você leu, você ouviu o diálogo.
Se nós adotássemos a teoria da descontaminação do julgado, você, juiz, que já ouviu o diálogo, porque é uma prova ilícita, você não poderia continuar no processo. De certa forma, se você pudesse dizer, Marcelo, mas isso é uma lógica, porque o cara já está com o convencimento formado. Entendeu? Então ele teria que sair mesmo. Pois é, só que não se aplica isso no Brasil. Então, o juiz manda tirar a prova. Mesmo que ele leu o documento, mesmo que ele viu, ele continua no processo. Cuidado, tá bom? Senhores, prova ilícita por derivação aqui, ó. São também inadmissíveis as provas ilícitas. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Quando ele fala derivadas, ele está dizendo das fontes ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Tá? Senhores, o que interessa para nós aqui é prova ilícita por derivação, porque esta exceção eu vou tratar no tópico seguinte. Prova ilícita por derivação, você sabe, é quando uma prova nasceu de algo proibido. Pensa na confissão mediante tortura. A confissão é a prova, a tortura é a fonte. A fonte é proibida, a sua prova é... A prova que nasceu da fonte é proibida, tá bom? Senhores, a admissibilidade da prova ilícita, da prova ilícita indireta ou por derivação. Isso aqui vem caindo no concurso, muito. Como assim? Sobre a prova indique a alternativa correta. Letra A. Em hipótese alguma, será utilizado no processo a prova ilícita. Falso, cara. Falso, sabe por quê? Existem as hipóteses em que se admitem a prova ilícita, sobretudo a ilícita por derivação. Existem as hipóteses. E as hipóteses são essas aqui, ó. Teoria da descoberta inevitável e teoria da fonte independente. Vamos falar primeiro dela. Então, senhores, cuidado. Em hipótese alguma será utilizado no processo uma prova derivada de uma fonte ilícita. Falso. Falso. Porque nós temos as exceções. Teoria da descoberta inevitável é uma delas. Por esta teoria aqui, autoriza você, juiz, utilizar uma prova ilícita. Se for possível aplicar o raciocínio de que essa prova, de qualquer jeito, seria descoberta, independentemente do meio ilícito utilizado. Por exemplo, descoberta inevitável, exemplo. Eu entrei na sua casa, eu, policial, querendo fazer moral com o delegado, entrei na sua casa, peguei um documento e para a delegacia. Eu estou de serviço amanhã. E eu entrei hoje, peguei esse documento. Falei, amanhã, a hora que eu chegar lá no delegado, ó, e eu entrego esse documento para ele, vou ganhar até um elogio. Tá certo? Tá certo. Essa prova é ilícita, não é? É. Essa prova é ilícita, porque olha só, este documento, ele foi originado de uma invasão. Como é que nós chamamos isso? Prova ilícita por derivação. Tá bom. Imagina os senhores, né? Eu nem tinha ciência disso, por isso que eu entrei na sua casa. Imagina o senhor, ou a senhora, que o delegado de polícia, que estava conduzindo o inquérito, já tinha pedido uma busca e apreensão na sua casa. Exatamente porque o delegado queria recolher provas, documentos. O juiz já tinha dado essa busca e apreensão, ou seja, autorizado o juiz. E o juiz, eu invadi a sua casa, e o delegado, eu invadi sua casa de manhã e peguei o documento. O delegado foi lá à tarde, no mesmo dia, fez a busca e apreensão na sua casa, documentou, mas inclusive colocou que não encontrou nada relevante. O próprio delegado falou que não encontrou nada relevante. No outro dia, eu chego lá do serviço, delegado, ó, o que eu achei lá na casa do sujeito. O delegado até assusta. Como assim? O que eu achei na casa do sujeito? Ué, delegado, eu fui lá ontem de manhã, entrei lá, aproveitei, invadi a casa. Olha aqui, ó. O delegado, cara, você é doido, bicho. Você é doido, você invadiu a casa, bicho. Você não sabe que invasão de domicílio causa nulidade da prova ao ser humano.
Você não sabe que esse documento aqui agora é inválido, delegado. Falou para o policial. Caramba, cara. E o delegado falou assim, por isso que eu fui lá à tarde, quando eu fiz a busca e apreensão à tarde, não encontrei, porque você já tinha entrado de manhã. Pode utilizar, delegado, porque você vai aplicar a teoria da descoberta inevitável. Você não foi lá à tarde, delegado? Foi. Então, se você foi à tarde, essa teoria, que é norte-americana, por essa teoria, se você foi à tarde, não posso aplicar o raciocínio que aquele documento, de qualquer forma, seria descoberto pelo Estado, no caso por você, com mandado de busca devidamente autorizado pelo juiz. Ou seja, de qualquer jeito, de qualquer forma, aquele documento seria descoberto por causa da busca e apreensão. Então, aquele documento que eu violei o seu domicílio e peguei, o delegado pode utilizar. Opa! O advogado do réu vai entrar com habeas corpus, vai chorar, pode fazer o que quiser. O advogado vai dizer, excelência, esse documento não pode ser utilizado, não. Porque ele não foi encontrado pelo delegado na busca e apreensão. Ele foi encontrado por uma invasão. O juiz vai dizer, é verdade que foi encontrado por uma invasão. Só que ele pode utilizar porque, de qualquer forma, ele seria descoberto. Esta é a teoria da descoberta inevitável. Então, eu não posso marcar na questão que pode ser uma prova ilícita, pode ser utilizada no processo. Pode, se for aplicada às teorias aqui estudadas por nós, tá bom? A outra teoria, senhores, é o que se chama de teoria da fonte independente. Teoria da fonte independente significa o seguinte, que se uma prova ilícita tiver possibilidade de ser produzida por outra fonte que não ilícita, se ela for produzida por outra fonte lícita, que não tenha contato entre as fontes, essa prova pode ser utilizada no processo. Não entendi nada, Marciano. Aqui, ó, você tem uma fonte de prova, essa fonte vai gerar uma prova. Você quer ver? Você quer ver? Eu fui preso ilegal, torturado para confessar um crime. Então, eu tive aqui uma confissão. A prova que se questiona é a confissão. Esta confissão foi possível graças a uma tortura. Como é que chama isso? Prova ilícita por derivação. Sabe o que eu fiz? E o delegado, ó. E eu sei que não é só você, Marcelo. Eu sei que não é só você nesse crime. Porque as testemunhas falam que 2 pessoas saíram lá da casa. Quem é outra pessoa? E vai, fala. Sabe quem que é? Pedro. Pedro é o meu comparsa. Ah, é? Tá bom. Sabe quem que eu acuso? Você. Eu acuso você de ter me ajudado a praticar o crime. Essa prova, a minha confissão, que entregou um comparsa, a sua participação foi graças a uma confissão do corréu, que foi torturado para apontar o outro colega. Tá certo? Essa prova da sua participação é lícita ou ilícita? Prova ilícita. Opa! Então, nós temos aqui uma prova ilícita por derivação. A sua participação, imagina você que o advogado entrou com habeas corpus e tudo mais, e o tribunal mandou retirar essa prova. Tá certo? Retirar essa prova do processo. Depois você vai, sem interferência, sem tortura, e resolve confessar. Opa, agora surgiu uma outra fonte. A sua participação se deu pela sua confissão. Porque aquela que eu delatei você está imprestável. Só que você, por livre e espontânea vontade, inclusive acompanhado por seu advogado, depois procura o delegado e resolve confessar o crime. Opa! A sua prova é válida ou inválida? Válida, porque agora nasceu de uma outra fonte. Qual que é a outra fonte? A sua confissão espontânea. Você compareceu
espontaneamente e comparecer espontaneamente, se você não foi torturado, a sua confissão é válida ou inválida? Válida. A sua confissão foi gerada por uma fonte independente. Melhor, a sua participação, né? Aqui eu indiquei a sua participação, só que a sua participação indicada por mim é inválida, é prova ilícita por derivação. A sua participação indicada pela confissão é válida porque foi produzida por uma fonte que não está ligado com outra. Isso que é a teoria da fonte independente. Esta fonte, o seu comparecimento à delegacia, o seu depoimento, indicando a sua participação, não está ligado com a tortura. Esta é a teoria da fonte independente. Pode utilizar? Pode utilizar, tá bom? E aí, senhores, nós temos também aquela situação de uma terceira hipótese que não está no CPP, mas vem sendo admitido, que a prova ilícita para beneficiar o réu pode. A prova ilícita para beneficiar o réu pode, tá certo? Cuidado. Como assim, Marcelo? Imagina que você está sendo denunciado por um homicídio, matar alguém, tá certo? E você é inocente, tá? Você depois fica sabendo que, na verdade, lá na casa do João, tem uma carta em que eu, amigo do João, escrevi para o João, dizendo: João, estou extremamente preocupado, não durmo direito, porque sabe aquele crime assim, em que fulano de tal está sendo acusado? Fui eu o autor do crime. Você fica sabendo que tem uma carta lá do cara que confessa o crime. Essa carta ali para você. Você invade a casa e pega essa carta. Opa! Prova ilícita por derivação, inclusive. Porque invasão, documento, prova ilícita por derivação. Pergunta-se, você pode utilizar esse documento para se defender? Pode. Porque para beneficiar o réu, pode utilizar a prova ilícita também, tá bom? Aqui, senhores, ó. Considera-se fonte independente aquela que, por si só, seguidos os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou de instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Sim, fonte independente. Por exemplo, ó, eu apontei você, sua participação, mas mediante tortura, você está livre. Só que depois você resolve procurar o delegado e confessar. Ferrou. Entendeu? Alguém orientou, vai lá e confessa. Porque não vai poder utilizar, porque o Marcelo já foi torturado quando te apontou, agora você vai lá e confessa. Cara, você confessou porque quis, não é você que foi torturado. A sua confissão vem de uma fonte independente. Tá bom, senhores? E aí, terminei aqui essa primeira parte de provas para você. Na próxima aula já vamos estudar os meios de prova, a começar pelo exame de corpo de delito. Vamos lá, senhores, algumas questões aqui para fixar o conteúdo, tá? Caiu para agente da polícia em Goiás, em 2016. A respeito do inquérito policial e da instrução criminal, assinale a opção correta. O juiz é livre para apreciar as provas. Isso é verdade, ele é livre. O juiz é livre para apreciar as provas e, de acordo com sua convicção íntima, poderá basear a condenação do réu exclusivamente nos elementos informativos colhidos no inquérito. Falso. Lembra que ele não pode buscar prova do inquérito para condenar, exceto prova cautelar, não repetível e antecipada. Falso. E aqui tem duas partes que tornam falsa a questão. O juiz é livre para apreciar as provas. E de acordo com sua convicção íntima, no Brasil, a apreciação das provas pelo juiz não é convicção íntima, é livre convicção. Quem tem convicção íntima é só jurado. Nós adotamos, no que tange a apreciação das provas, a persuasão racional do juiz ou livre convicção. Juiz, você pode julgar do jeito que você quiser, mas baseado nas provas produzidas durante o processo e não durante o inquérito policial. B. Como a perícia é considerada a prova mais importante, o juiz não proferirá sentença que contrarie conclusões da perícia, devendo a prova técnica prevalecer sobre os outros meios de prova. Falso. Está dizendo que se tem um laudo
o juiz tem que seguir o laudo. O CPP, nós veremos isso, diz que o juiz não é obrigado a seguir o laudo. Ele pode, inclusive, rejeitar o laudo, no todo ou em parte. Por exemplo, imagina os senhores que eu me cortei, tá certo? Procuro a autoridade policial, falo que você me lesionou. O delegado vai fazer o inquérito, vai fazer o procedimento, eu passo pela perícia, constatou a lesão. Imagina se o juiz fosse obrigado a seguir o laudo. No dia da audiência, 3 testemunhas compareceram e falaram, doutor, não teve briga nenhuma. O Marciano falou, eu vou te ferrar, você vai ver. Ele pegou uma garrafa, quebrou e se cortou. Ora, o juiz, como a perícia é considerada a prova mais importante, primeiro que não existe isso. O juiz não proferirá sentença que contrarie a perícia, devendo a prova técnica prevalecer sobre os outros meios de prova. Nesse caso, você seria inocente só porque a perícia comprovou a materialidade. Falso, então. Letra C. Uma vez arquivado o inquérito policial por decisão judicial, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se tiver notícia de uma prova nova. Verdadeiro, porque nós falamos que o inquérito policial pode ser arquivado diante de uma prova nova. Verdadeiro. Letra D. O ofendido e o indiciado não poderão requerer diligência no curso do inquérito policial. Claro que pode. Agora, o delegado vai cumprir se ele quiser, tendo em vista a característica da inquisitoriedade. O inquérito policial, peça informativa do processo, oferece suporte probatório mínimo para a denúncia. E, por isso, é indispensável a propositura da ação penal. Inquérito policial é dispensável. Ele é desnecessário, o Ministério Público pode utilizar-se outras provas. Falso, então. Vamos ver que caiu para promotor de justiça em 2016 lá em Santa Catarina. A teoria dos frutos da árvore envenenada, ó, prova ilícita por derivação. A teoria dos frutos da árvore envenenada, de origem norte-americana, encontra-se previsto no artigo 157, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, quando este dispõe serem inadmissíveis, sem ressalvas, as provas derivadas das ilícitas. Falso. É verdade que é inadmissível, mas tem ressalva. Qual que é a ressalva? Do jeito que está dizendo aqui, que qualquer prova ilícita por derivação não pode ser utilizada. Falso! E a teoria da descoberta inevitável? E a teoria da fonte independente? E a prova para beneficiar o réu? Tá bom? Então, falso. Era para marcar verdadeiro ou falso? Falso. Esta também, do mesmo concurso para o promotor, de acordo com a redação do artigo 156 de processo penal, a regra de que, do Código de Processo Penal, a regra de que a prova da alegação incumbirá a quem o fizer, admite exceções, quais sejam: ser facultado ao juiz, de ofício, ordenar mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas, consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação, proporcionalidade das medidas. E determinar no curso da instrução ou antes de proferir sentença a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Verdadeiro. Esta questão está referindo sobre o ônus da prova. Senhores e senhoras, forte abraço, bons estudos. Até a próxima aula, prosseguindo na nossa segunda parte sobre provas no processo penal. Ok?